Por que é importante na coordenação ter inteligência emocional? Além de você conseguir não levar a sobrecarga mental e emocional da escola para sua casa, que sim, 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 vou falar de novo, sim, você leva a sobrecarga mental da escola para sua casa, descontando no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, na sua família, se sobrecarregando, não conseguindo dormir direito. Quando eu não fecho o ciclo emocional que acontece dentro da escola, eu levo para minha casa. E isso não afeta só meu relacionamento, isso afeta a minha saúde. Eu não durmo direito, eu não como direito, porque eu fico com aquilo na cabeça. Então, quando eu aprendo a regular as minhas emoções, eu entendo que eu consigo lidar com situações desafiadoras, eu consigo ter resultados mais rápidos, porque eu tenho mais agilidade mental para pensar, porque eu não me deixo ser tomada pelas emoções. E aí eu quero dar 2 exemplos para vocês, para que fique claro isso. Um exemplo é um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Quem aqui, imagina, vamos imaginar juntos. Quem aqui já parou para enfrentar um pai furioso? Que chega lá gritando porque quer falar com a professora, porque a professora fez isso e aquilo com o filho dele. Acontece. Quando eu não tenho inteligência emocional, quando a secretária bate na minha porta e fala assim: o pai do fulano tá aqui para resolver a situação, porque e ele tá, ó, daquele jeito, eu falo assim: meu Deus, eu já fico desesperado. Já falo: o que que eu vou fazer com esse pai? Como que eu vou lidar com isso? Eu me sinto desesperada, eu me sinto impotente, eu não sei o que falar e como agir. E isso vai ser passado para o pai. O pai vai perceber. E aí que ele vai tripudiar. Ele vai tripudiar em cima de você. Essa é a grande verdade. E quando eu tenho inteligência emocional para lidar com esse pai, é quando eu entendo que primeiro eu me regulo para depois regular o pai. Então eu entendo que para regular as emoções do pai, para fazer com que ele se acalme, eu preciso estar calma. E aí é a hora que eu falo: pai, se você não se acalmar, eu não consigo conversar com você. Você quer uma água? Você quer lavar o rosto? Quer esperar? Desse jeito a gente não consegue conversar, porque eu não vou conseguir te explicar e nem entender o que aconteceu. Entende a diferença de como você lida através da inteligência emocional? E aí o pai percebe que ele não vai ser entendido quando ele falar com você. E ele vai se acalmando, porque ele vê que você não tá desesperado, você não tá assim, causando. E aí ele vai se acalmando. É uma forma de você entender a inteligência emocional e como isso aplica, e por que ela é tão importante. E aí, eu lembro uma situação que é o caso da Isabela Artilheiro, que ela contou uma vez num plantão de dúvidas que a gente estava, numa mentoria, uma aula que a gente tinha do método, ela contando que uma vez um pai, ele estava com ela no telefone na época da pandemia, e falou com ela assim, começou a gritar, e gritar, e gritar. A Isabela simplesmente virou para o pai e falou: pai, enquanto você não se acalmar, eu não vou conversar com você. Você está muito alterado e você está me ofendendo. Então eu vou desligar o telefone, quando você se acalmar, você me liga. Ela desligou o telefone, daqui a pouco liga a mãe, né, a esposa dele. Olha, Isabela, você me desculpa, ele estava descontrolado, mas eu conversei com ele aqui, ele vai pedir desculpa, porque tá errado. Ele, Isabela, desculpa, eu me alterei mesmo. Imagina se a Isabela fica tensa ao telefone. E fica... É óbvio que ele vai aumentar o tom de voz. É óbvio que ele vai achar que ele pode fazer isso. E é uma regra que eu sempre falo aqui para vocês, e vale para os professores também. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu também tenho inteligência emocional para parar as pessoas de fazerem aquilo que eu não quero que elas façam comigo. Quando eu me encolho, eu permito que o outro faça comigo aquilo que ele quiser. Seja gritar, seja agredir verbalmente, profissionalmente, me deixar paralisada. A gente não pode dar esse controle para o outro na coordenação. Em local nenhum. Eu não acho que o ser humano deveria dar esse controle para ninguém. Mas principalmente uma posição de liderança, como é a coordenação. Quando eu dou esse poder para o outro, dele controlar aquilo que ele. Como eu reajo à situação dele, eu perco a credibilidade, eu perco a minha liderança. Eu deixo que ele lidere. Não só a mim, como a equipe.
Um outro caso muito clássico é quando você está numa reunião, um professor te questiona algo que você não sabe. Parece que dá um frio na espinha que sobe, né? Aquele frio na espinha. E aí você, na coordenação, olha para ele, para o professor, simplesmente olha para ele e fica desesperada. Ou paralisada, ou gagueja, ou começa a suar frio e o professor percebe a insegurança. E aí você vai perdendo a credibilidade do grupo. Por quê? Você não tem segurança. E você demonstra essa insegurança. O problema não é ter a insegurança, o problema é demonstrar. Por inúmeras vezes, vocês não achem que na coordenação a gente tem todas as respostas. Não tem. Quando você não tem inteligência emocional, você demonstra para o seu professor que você não sabe de uma forma insegura. E o problema não é mostrar que você não sabe. O problema é a forma com que você mostra isso para o seu professor. Quando você tem inteligência emocional, você vai entender que aquilo vai te causar pânico. Lembra, você não vai negar a emoção, mas isso vai te causar o pânico. E aí você vai falar para o professor, professor, olha, de verdade, eu não tenho essa resposta agora e não tenho como procurar essa resposta agora. Mas eu posso procurar depois. Você sentiu o pânico da pergunta? Claro que sentiu. Mas você, ó, preciso me regular para responder. Isso é ter regulação emocional. E assim você passa a credibilidade para o seu grupo. Porque você não titubeia. Você não treme para falar com o professor quando ele questiona. Independente do questionamento que for. Eu sempre lembro das situações dos meus alunos, né? Às vezes acontece de um aluno entrar em desespero e ter uma situação delicada e só a coordenação sabe resolver, né? Às vezes acontece de você. E não é porque só. E aí eu vou reformular minha frase. Quando um aluno se desespera, fica lá, e a coordenação acaba tendo de fora, né? Ela externa a situação e ela resolve melhor. Porque não é. E aí a gente tem que ter um cuidado que quando a gente está dentro da situação, é muito mais difícil a gente se regular. Por que vocês acham que é mais fácil o professor jogar o aluno para a sua sala? Porque você é externo, então você vai ter calma para falar com aquele aluno. O professor já está no olho do furacão. Então, quando eu sou externa à situação, é muito mais fácil para eu resolver. Mas eu tenho que aprender que, enquanto coordenadora, eu preciso lidar com o olho do furacão e me regular emocionalmente nele. Teve uma vez que um pai perguntou para mim, né? Eu tava lá, o filho dele tava causando na porta da escola. Não queria entrar no carro, não queria entrar no carro. E aí eu fui, tava lá na porta, atendendo aos pais, fazendo a saída. E aí esse aluno começou a causar, aí a mãe não conseguia colocar ele de jeito nenhum no carro. E já tava assim, você via que ela tava assim, envergonhada, já tava tensa. Eu fui lá, puxei o aluno e coloquei dentro do carro. Eu falei, você vai ficar aqui. A gente já conversou sobre isso. Volta e fica quietinho. Aí a mãe virou pra mim e falou assim, Carol, como que você tem esse controle todo? Você não titubeia. Eu falei, porque é o meu papel ter esse controle. Se eu não tenho esse controle, eu não consigo ajudar vocês. E é por isso que eu tenho esse controle com os alunos e com vocês. Então, entende a importância de ter a inteligência emocional? Entende o porquê que você, enquanto coordenação, precisa se regular e ter isso? Porque senão você vai perder o controle da sua equipe, das situações, das decisões.